Oiê, vamos falar da Unicamp? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, pra gente poder falar um pouquinho de um aspecto da Unicamp que ela é bem curiosa, eu quero falar aqui dos 5 gêneros mais estranhos já pedidos pela Unicamp. Eu sei que a Unicamp tem uma popularidade de ser uma redação muito mãezona, ela abraça muito os alunos no sentido de que não pune eles por erros tão absurdos, ou até mesmo que dá muitas opções, até mesmo de você escrever um outro texto, mas aqui eu queria também trazer um pouquinho da minha opinião sobre alguns gêneros textuais um pouquinho estranhos, né, de se pedir para uma redação. Aqui eu quero que você entenda que esse top 5, ele é baseado apenas na minha opinião. Eu não quero dizer que os textos não são legais de produzirem, ou que eles não são gêneros textuais, mas é que eu fico pensando muito na situação de um aluno que teve a sua convivência de ensino médio, e aí todo esse arcabouço que ele tem de conhecimento está baseado numa pessoa que viveu os últimos anos na escola, o qual ele tem que aprender uma fórmula para poder resolver um exercício, e de muitas vezes de forma expositiva, e não de muitas vezes de forma uma crítica, né? A gente não tem uma tensão muito forte nas escolas de poder fazer com que as pessoas tenham pensamento próprio, tenham pensamentos divergentes. Se a sua escola faz isso, eu gostaria de dizer parabéns para os seus coordenadores, o seu diretor e também os seus professores, porque essa é geralmente a exceção. Então vamos começar pelo top 5. Então o quinto lugar eu daria para o texto de divulgação científica. Tá, por que eu falo isso? Porque primeiro que divulgação científica é uma coisa muito relacionada com o que a gente fala do âmbito acadêmico. Lógico que tem alguns alunos que já têm uma intenção já de ir para a universidade, ou já têm algum contato, porque talvez os pais tenham também uma universidade, ou eles trabalham em uma universidade, ou os próprios alunos vão para a universidade e já são curiosos a esse ponto, mas é pensar que tem que adicionar isso, e inclusive é um texto de divulgação para um local que é a internet. Então eu acho que primeiro já fica naquela parte difícil de você fazer um texto para a internet. Então se você segue a norma culta, você não segue, você escreve que nem fosse um texto de internet, e também essa situação que é meio difícil de você fazer de um texto de divulgação científica, de um texto científico. Não é um texto nem um pouco fácil de se fazer, muito menos do que se falar de ter uma noção do que se faz. Muitas pessoas que entram na universidade nunca tiveram sequer contato com isso, então eu acho que é uma situação meio estranha de pedir para um aluno de um texto que muitas vezes talvez ele não esteja acostumado. Lógico que ele tem que, para entrar para a Unicamp, ter uma noção de fazer pesquisa, mas é uma coisa meio estranha, né? Então, tipo assim, você tá pedindo para que o aluno entre na universidade já sabendo de um gênero textual que só se escreve em universidade. É tipo, é como se você pedisse para que as pessoas irem para a aula de natação, elas já soubessem nadar. É mais ou menos isso que eu quero que você tenha de noção do que eu tô querendo dizer. O top 4, ele vai na parte do texto que não é o argumentativo, mas o texto narrativo, que seria a crônica. Eu sei que é muito comum que muitas pessoas tenham que escrever ao longo do segundo ano do ensino médio, primeiro ano do ensino médio, que a gente fala de texto narrativo, mas escrever uma crônica é bem difícil. Então a gente tem que pensar que é uma história que se fala no sentido de uma coisa que aconteceu no cotidiano, e que por muitas vezes a crônica ela pode ou ir pro lado humorístico ou ir pro lado reflexivo. E esses dois lados são muito difíceis para o que a gente tem para um aluno. Por que eu tô querendo dizer isso? Porque, mais uma vez, a gente é muito condicionado a falar pro aluno o que ele tem que fazer, e não ele tira de si próprio. Então, ele tirar uma situação que ele viveu e que pode ser que ele até reconheça no cotidiano para ou fazer uma reflexão ou para fazer humor, é uma coisa que desafia o aluno. Então, às vezes, ele fica mesmo pensando que talvez aquela reflexão que ele tá pensando não é nem muito inteligente, ou se não que ele tá querendo falar daquela situação de humor nem é tão engraçada assim. Então fica aquele problema, né? Tipo, até mesmo do aluno pensar o que é humor, o que é reflexão, porque ele fica tão limitado ao que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, que quando ele tem essa liberdade toda, ele cai por terra. Então, eu acho que é um texto muito interessante de se fazer. Eu também recomendo muito quando meus alunos fazem texto para a Unicamp, para eles treinarem crônica. É até meio que bom, porque nos últimos anos a gente tem que a redação da Unicamp não tem repetido os gêneros textuais, então crônica é uma coisa que talvez não possa cair, mas que é meio estranho pedir para os alunos, é. A partir daí eu acho que o top 3 já entra num período de a gente falar de discurso político, porque, como assim, né? A gente pode pensar que tudo bem, os alunos eles têm a oportunidade de já poderem votar a partir dos 16 anos, de forma opcional. Eles realmente, né, têm uma popularização hoje em dia de se falar de política, seja de esquerda, seja de centro, seja de direita, e isso aí é uma coisa que eu não quero dizer que você tenha que se posicionar. Mas é aquela coisa de tipo, pô, como que ele vai escrever um texto de discurso político, sendo que ele tá começando, tipo, vamos pensar, né, que ele tá talvez nos 2 primeiros anos que ele tá pensando sobre política.
política, tem talvez alguma situação que a pessoa nem sequer ela pense na eleição e talvez tenha acontecido ou no ano anterior, ou se não vai ter as eleições presidenciais, talvez no primeiro ano ou no terceiro, e as eleições de prefeito no primeiro e no terceiro. Então, apesar de ser uma coisa meio recorrente, hoje, mais do que nunca, a gente faz com que se veja apenas o discurso político das pessoas que agradam, ou se não, nem sequer veja de outras pessoas. Porque assistir televisão e assistir os discursos é cada vez menos comum. Pensa você, por exemplo, de qual que é a última vez que você lembra de uma propaganda eleitoral, ou você lembra de uma propaganda, porque você tinha que ligar a TV e ia aparecer. E até mesmo as pessoas, quando tinham o horário eleitoral, só desligavam a TV ou iam fazer outra coisa. Então é pensar que é cada vez menos comum ter esse contato frequente com esse tipo de texto. Então pedir para os alunos para um tipo de texto que antigamente era muito comum e muito acessível, eu acho que hoje em dia é mais difícil ainda de pensar no sentido de que, e se você fosse fazer um texto de discurso para você falar da direita ou falar da esquerda, ou você conseguiria acertar ou errar muito forte. É 8 ou 80, então não tem muito jeito. O segundo lugar fica para então um texto que é muito comum na universidade, mas que eu não acho nem um pouco comum para quem está no ensino médio, que é o manifesto. O manifesto, ele tem aquela declaração de falar quais são as intenções, ele tem uma pegada muito artística e também muito ligada no sentido de política, só que aí que tá outro problema. Como que a gente influencia um aluno a fazer um manifesto, sendo que muitos dos manifestos você precisa de muitos conceitos anteriores para poder chegar naquele ponto. É lógico que eu tô falando aqui no sentido do que eu tô tentando pegar daquele aluno que ele passou o ensino médio na escola, que ele é muito regrado em tirar uma nota para poder passar de ano e que ele ainda teve contato com a universidade. Então tô tentando pensar no aluno médio. Se você já teve contato com outros tipos de manifestos, sei lá, manifesto comunista, se você já teve um manifesto também do que você teve do antropocentrismo, porque eu acho que também, inclusive, esses são os únicos dois que talvez os alunos tenham já de pegar rápido do repertório, que é o manifesto comunista e que é o manifesto do antropocentrismo, porque quando se lê sobre a Semana de Arte Moderna, você tem esse manifesto. Mas, tirando isso, quais outros manifestos você talvez conheceria? E aí fica esse problema, porque fica ou uma pegada muito artística, ou fica uma pegada muito literária, e fica muito difícil de você fazer outros posicionamentos. Agora, o top 1, para quem já conhece a redação da Unicamp, não tem como ser outra coisa que senão o texto de podcast. Cara, que é isso? Quando eu tive que ler a redação da Unicamp falando pra mim em 2020 que você tinha que escrever um podcast, eu fiquei assim, como é que você vai escrever um podcast, mano? Tipo assim, muitas das vezes, tudo bem, você talvez possa ter um roteiro, ou se não um texto que vai ser lido primariamente, que era a situação do que a gente teve na Unicamp 2020, que era você ler um texto que ia ser utilizado como abertura para você poder começar o seu episódio do podcast. Mas assim, para quem não tem contato com podcast, isso é uma coisa que a pessoa nem ia saber fazer. E muitas vezes até mesmo pessoas que já tinham contato com podcast, como é que você ia começar e como é que você ia terminar, sem ficar parecendo que você está sendo muito oral, sem parecer que está fugindo muito do gênero textual, até mesmo como que você estabelece o gênero textual de podcast e você faz a diferença, por exemplo, de reportagem, ou você faz de um discurso, ou você faz por exemplo, do que poderia ser até mesmo de um texto de internet. Então, é um texto que eu fiquei pensando, mano, como assim você tá pedindo esse gênero textual? Tipo assim, dá pra sequer dizer que é um gênero textual do podcast? Bom, enfim, esse daí é o top 1 e assim, isso foi em 2020, até hoje eu tenho um pesadelo com isso. Muito estranho, muito estranho mesmo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui o meu top 5 gêneros textuais esquisitos da Unicamp. Talvez esse ano que a gente tá tendo, então esse vídeo tá sendo gravado em 2024, a gente tem um gênero que talvez entre nesse top 5. Não sei, pode ser que esse vídeo ele envelheça como leite ou ele envelheça como vinho, e aí daqui talvez 5 anos eu faça um outro top 5 de novo. E, inclusive, qual que seria o seu top 5 ou até mesmo o seu top 3 de gêneros textuais mais esquisitos cobrados pela Unicamp? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. Caso você queira vir estudar comigo para a redação da Unicamp, para conhecer esses gêneros textuais esquisitos e os outros para você poder se garantir na Unicamp, tem um link aqui embaixo do vídeo, você pode escanear esse código QR para poder vir estudar comigo utilizando o cupom para pagar R$40 pelo curso completo. Vale lembrar que você vai ter acesso vitalício e também eu vou falar sobre os antigos temas, os gêneros textuais, coisas para você poder saber e ficar bem tranquilo com a redação da Unicamp. E caso o curso não tenha sido exatamente o que você queria, dentro de 30 dias você pode pedir o reembolso completo. E lógico que eu tô falando
falando aqui pra você, né, sobre todos esses gêneros textuais esquisitos, mas tem um vídeo também que eu falei sobre quais foram os últimos 20 anos de gêneros textuais cobrados pela Unicamp. Então, desde 2004 até a Unicamp 2024, então do ano de 2003 até 2023, para você ter uma noção geral de quais foram os gêneros textuais. Mas caso você queira ver, inclusive, 3 exemplos, né, que eu falei desse gênero textual tão esquisito que é o podcast, que a própria banca corretora da Unicamp trouxe para nós, para poder explicar um pouquinho mais do que estava querendo se entender, o que inclusive a gente tem como exemplo de redação de podcast da banca, tem esse vídeo com eu analisando 3 exemplos de podcast que foi pedido no ano da Unicamp 2020. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!